Frigeri, da tribuna. Hoje eu tô soft. Me encheram de bruta no fim. Bom dia. Hoje, daqui a pouco, eu vou falar de um outro tema, mas eu não poderia deixar de continuar só um pouquinho no que muito bem explanou meu colega, vereador Lucas Carenhato, sobre a questão da educação. Eu poderia ficar citando muitas coisas aqui em relação ao que foi colocado. Por exemplo, vereador, não é só essas 15 escolas que estão tirando o 9º ano, porque a ideia, vocês imaginem, que não é mais se formar numa escola de nível fundamental, foi uma luta. O município tem escola de nível fundamental. Agora, tu termina o 8º ano numa escola, tu faz o 9º na outra, e depois tu pode tentar uma outra no ensino médio. Imaginem vocês, pensemos em todo o ciclo que é uma escola municipal. Agora não vai ter. Ontem eu cheguei na escola Cidade Nova, casualmente estavam os estudantes com toga, eles usam até toga lá para formatura, os do 9º ano agora. E eu passei na turma dos 8º, eles não estavam em condições de ter aula, chorando. As pessoas, eu não sei se os estudantes vão ter condições de ter aula de agora até o fim do ano. Porque eu sou professora, eu sei o quanto isso abala. De uma forma abrupta, absurda, o jeito que foi feito esse debate, essa discussão. E eu também tenho esperança, porque eu não acho que esse governo seja tão... Eu nem sei qual é a palavra que se usa. De não ceder ou de não refletir a partir vamos dizer isso, intransigente, para dizer o menos. Porque eu estou falando até da questão de voto eleitoreiro. Esse governo tem que enxergar. Uma declaração para a bancada progressista. Querendo. Então, eu fico assim absurdamente assustada com o que está acontecendo. Só que tem mais coisas acontecendo. Tem, por exemplo, a escola José Bonifácio, lá no Pedancino. Vai ter 3 salas de aulas fechadas, porque transferiram para outra escola, que deve ser aí a questão do transporte escolar, que já estão tirando do Luísa Morelli, porque não querem mais que os estudantes do Quênio vão para lá. Então, é uma série de coisas que está acontecendo. Tem mais uma coisa aqui que eu vou denunciar, e eu espero que amanhã, nessa audiência da Comissão de Educação, tenha espaço para todo mundo falar e ser ouvido. Mas tem outra coisa. Nós temos 2 escolas, nesse momento, sem diretoras. Nós temos 5 escolas sem vice. E nós não temos, eu não sei se todo mundo que é da rede sabe, mas para ser da direção, tu tem que fazer um curso. E a SMED precisa fornecer esse curso. Foi prometido que esse curso era anualmente. Tem gente querendo assumir as direções, mas que não podem, porque não tem o curso. Eu pergunto, e ainda tem escolas que, acho que a CIS Brasil, que teve mais de 100 alunos, tem que ter direção. Eu pergunto, o que a SMED vai fazer com essas escolas? Voltar à época que a SMED só nomeia a direção e que não tem mais escolha na comunidade escolar? Ou essas escolas vão ficar sem direção porque não foi fornecido o curso, que é o básico que uma secretaria tem que fazer. Então, olha, é chocante tudo isso que está acontecendo. Nós vamos seguir nesse debate. E é impressionante. O governo começou há 15 dias com aquela confusão toda da Policlínica e da Casa Mulher Brasileira. Até hoje não resolveu. Eu não tive mais um retorno. O Ministério das Mulheres não teve retorno sobre o terreno. Amanhã eu ia para Porto Alegre, porque o representante do Ministério das Mulheres, junto com todas as deputadas federais do Rio Grande do Sul, farão uma audiência pública sobre as 2 casas da mulher brasileira, em Caxias e em Porto Alegre. Eu ia para lá, já estava confirmada a presença, não vou, porque vou ficar aqui na reunião da Comissão de Educação. Mas eu quero saber se o governo vai abrir mão da Casa da Mulher Brasileira, porque a única coisa que eu ouço está encaminhado, só que não está.
Então, nem terminou essa discussão da Policlínica e da Casa da Mulher Brasileira, veio essa bomba da educação. Nós estamos no meio da bomba da educação, veio a bomba da saúde, da terceirização de parte do SAMU. Ontem eu fui no Hemocentro. Tem problemas lá, que é tudo feito no Hemocentro hoje, uma maravilha. O que eles querem fazer? Levar parte do Hemocentro para morgues, aí o material, que tudo é feito aqui hoje, vai ser levado para Porto Alegre, vai voltar de Porto Alegre, vai ter que ter um carro diariamente, servidor para ficar levando. Em nome de quê? Então, tá difícil esse governo. Eu acho que, olha, tudo bem, é o primeiro ano, talvez pense assim, depois nós vamos ter 3, 4 anos, 2 anos para recuperar. Mas é isso. Eu quero fazer esse cartaz junto contigo, viu, vereador Lucas? Tenho certeza que a nossa bancada vai fazer esse cartaz de denunciar quem está afim de terminar com o serviço público de qualidade e com os nonos anos com a educação, porque diz que agora é os nonos de 15 escolas, daqui a pouco vai ser mais, depois vai ser mais. Nós vamos voltar a ter só os anos iniciais, só até o 5º ano numa escola municipal? Então, nós vamos ficar acompanhando e isso não vai ficar desse jeito. Respira e vamos falar de outras coisas agora, porque é necessário também, né? Eu fiquei com a função, nós discutimos desde todos os problemas que deram aqui, mas nós já tínhamos feito essa comissão, ainda lá em maio desse ano, esta comissão, foi em 2025, né? Eu peço para a gente passar ali, especialmente para quem está em casa, conseguir acompanhar. Não dá para ver direito, porque é um folder, é um material que nós estamos fazendo, nós vamos distribuir, mas é uma comissão interna aqui da nossa casa, que visa trabalhar com um espaço mais acolhedor para todas as pessoas que trabalham na Câmara de Vereadores. Todos os vereadores, todas as vereadoras, assessores, assessoras, estagiários, os servidores, todo mundo que está aqui, a gente aprovou por unanimidade este plano de prevenção, de enfrentamento ao assédio e à discriminação de gênero no meio do nosso plenário. Quando a gente fala assédio, a gente não está escolhendo, dizendo que é só de mulheres. O assédio ele pode acontecer sobre homens e sobre mulheres. Então, o plano é para prevenir o assédio e, caso ele ocorra, a gente ter o devido encaminhamento. Claro, quando entra a política de gênero, nós sabemos, inclusive, né, talvez até nessas discussões de CC tem um pouco isso, né, vereador Lucas, quando se tira CC de forma aleatória, não estou falando de mim, porque eu não tenho CC, não somos da base, mas o que tem acontecido aqui no governo. Então, este plano, ele tem essa questão de aplicar a todas essas pessoas, inclusive ao servidor, aos funcionários e funcionárias terceirizados da nossa casa. Todas as pessoas que trabalham na Casa de Vereadores estão por este plano aqui. Então, existe uma comissão que é composta das seguintes pessoas: a procuradora da PEN, que nesse ano sou eu, um servidor ou uma servidora, a assessora da PEN, nesse ano é a Clarice de Freitas, está ali na tela, né? Uma vereadora ou vereador da Câmara, que é da ouvidoria, que neste ano é a vereadora Andressa Marques, um servidor de carreira ou servidora, esse ano aqui foi indicada a servidora Vânia, que é da comunicação, e um de cargo comissionária, a servidora Jocélia Almeida, que também está nessa comissão. Nós temos o caminho da denúncia, que é feito daquela forma que está na lei, mas o que eu gostaria de comunicar aqui, vou pedir para a vereadora Andressa distribuir um material para todo mundo. Peço uma declaração de líder no momento oportuno para a bancada do PT. Nós teremos este debate
aqui, onde que eu mostro para a câmera, esse debate que vai ser feito no dia 28, às 14 horas, para todas as pessoas que puderem e que quiserem participar. É um debate sobre este tema, juntas e juntos por um ambiente melhor de trabalho. A Vialana Salatino, vocês estão recebendo ali o currículo dela. Só um minutinho. Vereadora Andressa. Vereadora, dá um... Ah, tá. Eu queria ler, né, não vou ler tudo, porque daí o currículo da psicóloga Vialana Salatino, ele vai me tomar todo o tempo, porque é um currículo extenso e maravilhoso. Mas ela trabalha, além de ser a coordenadora do curso de psicologia da UX, no campo das hortênsias, ela é graduada em pós-graduação, doutora e mestre em educação, e ela tem especialização em arte-terapia, em gerência empresarial, em sexualidade clínica e MBA em docência de ensino. E tem vários canais também, tem o canal do YouTube que fala sobre o universo feminino e tem coautora do livro Poderosas e Grandiosas. Então, nós pedimos já para a Câmara, através da direção, já está na intranet, para que todos que quiserem conversar conosco, com a psicóloga Vialana, sobre esse tema tão importante do assédio no ambiente de trabalho, que faça isso na próxima terça-feira. Vereadora Rose. Já lhe dou. É o dia do servidor e da servidora pública municipal. Então, nós não queremos só dar parabéns, porque, de novo, né, não adianta a secretária vir aqui de manhã cedo dar parabéns, por exemplo, para as professoras, para os professores, e às 11 horas do mesmo dia essa bomba. Então, nós preferimos discutir já as bombas, né? Então, vamos dar os parabéns aos colegas servidores, servidoras, porque não é só a eles. Fazendo um trabalho de qualidade, como é feito, é a população que está beneficiária disso, que sai bem. É uma questão de cidadania. Então, nesse dia, nós vamos fazer esse debate, porque é importante para todas nós, para todos nós não chegarmos aqui muitas vezes se arrastando porque o ambiente não está legal. Então, nós precisamos construir junto com as pessoas que trabalham conosco. Às vezes, as pessoas que a gente mais tem contato são as pessoas do ambiente de trabalho. Quantas vezes a gente chega aqui de manhã cedo e, às vezes, vai até sabe que horas na Câmara ou em qualquer espaço de trabalho. Então, nós precisamos construir um espaço bom para todo mundo. Sua parte, vereadora Andressa. Vereadora Rose, parabenizar pelo tema trazido aqui para a nossa sessão e dizer que a nossa comissão tem trabalhado bastante, inclusive na produção de materiais que vamos estar entregando para as equipes. E quando a gente fala da questão de assédio, de discriminação, sobre os diferentes temas, eu falei isso numa outra oportunidade, mas repito aqui, nós não estamos dizendo que a Câmara reproduz apenas esse tipo de coisa. Nós estamos dizendo que a sociedade reproduz e que, por vezes, as relações de trabalho elas podem ser nocivas às pessoas por posturas que ou se tem o conhecimento de que elas são prejudiciais ou não, mas a questão é que nós precisamos tratar, quando nós somos vereadores e vereadoras de uma cidade como Caxias do Sul, para que a gente possa dar o recado para a sociedade, nós temos que começar dentro da nossa casa. Então, não adianta a gente falar sobre assédio, sobre relações de trabalho, de respeito, para fora, se a gente não faz isso aqui dentro. Então, essa iniciativa da comissão, a gente convida todos os vereadores e vereadoras, os servidores, todo mundo que trabalha na casa, né, estagiários, enfim, para que a gente possa estar discutindo e pensando como fazer com que o ambiente da Câmara, por mais que nós tenhamos as nossas divergências, a gente não precisa se desrespeitar, né? A gente precisa manter o respeito e saber o que é certo, o que é errado e poder estar respeitando todo mundo, independente de qualquer coisa. Obrigada, vereadora Rose. É isso, né? Então, a gente convida e pede também o apoio aos colegas que estimulem as suas assessorias, os estagiários, a participarem, porque muitas vezes a gente não tem noção do que é aquele assunto, ou a gente tem uma noção
diferente, e é importante ver pessoas especialistas, ouvir pessoas especialistas. Eu não canso de dizer que nós estamos sempre aprendendo. Eu acho que foi segunda de manhã, eu participei de um projeto, de uma rede de conversas sobre a conscientização do climatério, que é uma lei que eu fiz o ano passado, e nós estamos trabalhando isso nesses dias aqui, e eu aprendi muito. Porque, às vezes, a gente tem uma visão das coisas, uma visão, às vezes, até de não ir ao assunto, não querer saber, porque isso aí não me interessa, e quando a gente vê, não é bem assim. Então, é importante, como a vereadora Andressa colocou, nós temos muitas divergências. Na PEN, nós somos 7 vereadoras com muitas divergências políticas, ideológicas. Agora, nem por isso a gente não quer que o ambiente da Câmara, que o ambiente... Isso aqui é uma questão unânime na PEN. Essa questão da importância da gente ter um ambiente bom de trabalho. E tenho certeza que os colegas também querem. Não é porque a gente se discorda aqui, que a gente pensa diferente, que a gente vai, ou porque a gente tem pessoas abaixo de nós, ou que a gente vai mandar e não ter um ambiente bom para trabalhar, né? Então, todo mundo precisa de respeito, e esse é o nosso objetivo. Então, convidando as pessoas, nós vamos passar nos setores, as 7 vereadoras, quem puder, hoje entre as 15 e as 17 horas, nós passaremos nos setores, divulgando essa atividade, entregando material, porque nós precisamos que o nosso ambiente de trabalho seja um ambiente bom. Não adianta a gente falar de saúde mental nas escolas, de saúde mental nas UBS, de saúde mental e nos outros espaços, se nós aqui também não temos um bom espaço para tratarmos a nossa saúde física e mental. Obrigada. Obrigado, vereador.